levar nosso pensamento ao céu agora. Amém? Deus abençoe, meu pastor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos cumprimento, vos saúdo com a paz do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 24, e o versículo 42. Estou feliz por estar aqui esta noite, uma vez mais, junto com meu amigo, companheiro, pastor Júlio. Não posso deixar de fazer menção e agradecer a Deus pela oportunidade que Deus tem nos concedido para estar evangelizando, para estar pregando a palavra, onde nós temos visto Deus curar, Deus salvar, Deus libertar, Deus ressuscitar. Os sinais seguirão os que crerem. A igreja do Senhor acredita em sinais ainda? Então eu louvo a Deus, porque Deus tem nos confiado, e isso é pesado. O texto bíblico nos diz o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 42, que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém? Uma vez mais te glorifico, Deus. Toma minha mente e meu coração. Fala com a tua igreja. Usa-me como canal de bênção, Senhor. Abençoa-me, a tua igreja, minha família, aqueles que estão nos assistindo através da internet, Senhor, que o Senhor venha alcançar cada coração. Toma, Pai, esta igreja nas tuas mãos, curando, renovando. Pai, dando aquilo que a igreja precisa para fazer a tua obra, os dons espirituais, porque isso é útil para a tua obra, Senhor. Dom de cura, maravilhas, interpretação de línguas, Senhor, de discernir os espíritos que a tua igreja precisa, saber o que é de ti e o que é do homem. Me coloca diante da igreja e diante do Senhor, diante dos anjos, Senhor. Toma-nos das tuas mãos, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Tomai-vos assento. Meus queridos, o texto que nós lemos nesta noite, em Mateus capítulo 24, está falando a respeito de um sermão que está continuando. Jesus tinha costume de ir todo sábado ir ao templo, e sair do templo, ensinava os seus discípulos e aqueles que ali o cercavam. E Jesus está ali ministrando um sermão, está chamando a atenção daquele povo para fato que iria acontecer futuramente, algo escatológico, coisas futuras que viria. Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós podemos entender que é algo futuro. Deus estava mostrando para João, na ilha chamada Patmos. Quando o imperador Demociano manda ele para a ilha de Patmos, ele agora está aprisionado. Ele pode agora ter um encontro com o Senhor de uma forma sobrenatural. Domiciano tem uma fúria tão grande a respeito de João que procura matar de qualquer maneira. Diz, segundo Tertuliano, um grande teólogo na época, que até lançou João num tacho de óleo fervente para o matar. E assim, João não morreu. Nós podemos ver que o próprio João testifica isso no seu evangelho, que o próprio Jesus disse quando Pedro agora lhe pergunta, lhe interroga a respeito desse que vinha, este moço que vem aí. E Jesus dizia que este não iria experimentar morte, que não iria morrer de morte natural,
melhor dizendo, que não ia morrer de morte como os outros seriam, como Jesus já tinha dito a respeito de Pedro, que Pedro agora morreria de forma que ele não gostaria. Mas João, porém, não viesse morrer de morte natural. Enquanto eu sentava ali, eu ouvi o irmão falar a respeito da vinda de Jesus, que nós devemos nos cuidar. A minha mente passeou e começou a visitar como se as igrejas, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós ouvimos falar que Jesus, Ele vem. E a igreja agora está sendo preparada através do Espírito Santo para estar adornada, enfeitada, pronta. E para isso acontecer, a igreja tem que estar limpa, vestida e pronta. Mas algo agora vem ao meu coração de uma forma tão impactante. Porque será que nós, igreja, estamos prontos para a vinda do Senhor Jesus? Porque a morte, ela chega através de uma enfermidade, o câncer. Essa semana nós perdemos alguém da família, acometido de uma enfermidade cancerosa, e veio a óbito. Alguém agora sai com o seu veículo e não volta para casa. Alguém sai para trabalhar e o pensamento é: Deus, eu quero trazer o sustento para a minha família. Outro sai dizendo: Senhor, este ano eu sei que eu vou conseguir juntar dinheiro para que a minha filha venha se formar ou fazer uma faculdade. Mas de repente algo vem e para a sua vida. E o texto nos chama a atenção que nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas Ele vem. Mas se você for de encontro a Ele, antes dele vir, você está pronto? Pergunta para o teu irmão: você está pronto hoje para ter um encontro com Deus? Nós vimos através das Escrituras Sagradas no Evangelho de João, que João, escrevendo, começa a relatar que Jesus fala, no capítulo 5, versículo 28 e 29, que os maus também ressuscitarão para a condenação, e aqueles que agora morreram em Cristo Jesus, para boas coisas, ou para a vida eterna. A Bíblia sempre vai falar que tem vida agora, mas também tem vida futura. A Bíblia também vem falar que tem morte agora física, e também vem relatar que existe a segunda morte. E quando nós olhamos para histórias e ouvimos o próprio Jesus relatar e chamar a atenção de pastores, de pregadores, a respeito do inferno. Nós estamos brincando de ser cristão. Tem pessoa insano, como Domiciano, querendo matar a toda maneira alguém na fé, querendo matar alguém que está professando a sua fé. Mas quem está em Cristo Jesus está escondido debaixo das asas do Onipotente. Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para Lucas, capítulo 16, eu quero que você acompanhe. Deus está mudando tudo aqui, porque você entrou aqui. No capítulo 16, Jesus começa a chamar a atenção daqueles que agora ouvia Ele, tinha sabedoria, tinha povo que agora estava aos seus comandos, eram homens letrados, conhecedores de toda a lei.
Mas Jesus começa até a contar parábolas do mordomo infiel. Jesus agora está deparando-se com judeus. Jesus agora está deparando com fariseus. Homens que defendiam a lei, professavam a sua fé a rigor. E Jesus está dizendo, vocês são avarentos. Quero abrir um parênteses aqui. Tantas igrejas querem abastecer sua igreja, trazer volume para a tua igreja, dizendo Deus vai lhe enriquecer. E Jesus está dizendo, ei, não é por aí não. Quando nós olhamos Lucas capítulo 16, versículo 14, e os fariseus, que eram avarentos, meu irmão, quantos de nós desejamos mais mamão do que Deus? Quantos de nós desejamos mais o dinheiro? Pastor, mas isso é bom. Paulo escrevendo aos Romanos, a segunda carta, como foi lendo aqui, Tito agora enviado, porque Paulo envia para colher as ofertas. Paulo começa a dizer, eu não pego a oferta de vocês para não trazer escândalo, mas quando preciso, alguém me manda, me abastece, mas não deixa eu perecer. Eu deixei de receber salário para estar no meio de vós, para falar de Jesus ressuscitado, para não trazer escândalo. Pessoas querem pegar texto e distorcer, né? É ou não é? Quando você olha a história de Paulo, você vai entender que ele agora está indo pregar, contar o testemunho que ele tem com Cristo. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele começa a dizer, e Paulo pregava a Cristo, a Cristo, a Cristo. Cabe a você nesta noite entender que o evangelho central é Cristo. Quando nós olhamos agora, Jesus está olhando os fariseus, e Jesus conta parábolas, e eles ignoram. Tem mais pessoas preocupadas com o dinheiro do que com a salvação. Tem mais igreja preocupada com o dinheiro dos irmãos do que com a vossa salvação. Pessoas estão em pecado, pessoas andam bebendo, andam se prostituindo, estão dentro da igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, vão conhecer o inferno, sofrimento eterno, dor eterna. Então cuidado, se limpe. Se você está sujo, suje-se mais ainda. Mas se você agora está em Cristo, quer Cristo, se purifica, se santifica, se separa. Jesus está voltando. A hora ninguém sabe, mas ele vem. Mas alguém dizia já, os próprios diziam, os profetas já anunciavam isso desde o começo, desde a fundação da terra. Eles conheciam, mas não praticavam. E Jesus, vendo que aqueles que era para instruir a igreja a conhecer a Deus, estava mais preocupado com dinheiro. Na hora que o pastor disse aqui, eu falei, meu Deus, é forte. Aí eu fico assim irmão, dinheiro precisa para fazer a obra. Como eu estava dizendo, Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim, como pregarão se não há quem envie? Para enviar precisa de dinheiro. Mas também como nós vamos enviar se não tem ninguém para esta obra? Porque hoje quem quer fazer a obra precisa de bom salário. Eu só vou se me dá um bom salário, uma boa igreja, isso, etc. Antigamente nós conhecíamos pessoas que eram grandes dirigentes de igreja. Aí você ia ouvir a história dele e disse, Jesus tirou tudo quanto eu tinha, me levou para o deserto, me passou, me provou, mas fui justificado. Hoje eu tenho uma igreja, estou tomando conta. Era assim. Hoje ninguém tem um testemunho. Hoje os grandes homens de Deus não têm testemunho aí. Aqueles que se levantam, não sabem o que é um chamado de Deus.
começa a levar suas próprias maneiras, pelos seus próprios prazeres, conhecimento da carne. Não é pela revelação. Mas Jesus, ele vem. Quando Jesus olha para a vida desses moços, desses homens, irmão, é próprio Jesus que está dizendo. Lucas começa a dizer no capítulo 16, versículo 13: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Oh, meu Deus, não podeis. Meu Jesus, as igrejas precisam ainda trazer mensagem. Irmão, Jesus vem agora. Jesus vai chegar nesta noite, agora, neste momento, nesta hora. A igreja tem que estar pronta agora, 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 agora. Ei, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro começa a dizer, os profetas estavam profetizando, já falava a respeito da vinda dos últimos dias. E Pedro começa a dizer, e eles sabiam, eles tinham conhecimento, mas agora eles querem distorcer. Eles já não acreditam. Naquele tempo, já se não acreditava. Aí Pedro começa a dizer, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Continua firme, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Continua esperando, ele chega agora, agora, agora. Continua esperando. Aí você lê o texto. Temos que estar pronto agora. Ei, Jesus começa a falar para os pastores, para conhecedores. Cuidado. O povo não compreende. E Jesus começa a contar uma parábola conhecida entre nós. Lázaro e o rico. Lázaro, eu disse o quê? Lázaro e o rico. Jesus sempre está falando de dinheiro com eles. Jesus sempre está falando de dinheiro para aqueles que eu conhecia e cuidava da lei, os fariseus, os mais continentes ali. Jesus começa a chamar a atenção deles e começa a dizer para eles que o inferno é existente. Jesus começa a dizer, no capítulo 16, versículo 23, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Todos nós conhecemos a história. Diz o texto bíblico que Lázaro era um mendigo, comia das migalhas que caía da mesa do rico. Jesus está falando para a igreja, para fariseu. Jesus está olhando para eles e está contando uma parábola. Isso aqui é profundo. Parábola quer dizer comparativo, comparando com algo. Ah, é fictício? Não, e Jesus relata agora e cita o nome de Lázaro, porque ele era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele está falando de algo que ele contemplou, que ele viu. E ele começa a dizer, ei, e aqueles morreram. Lázaro morreu, e chegou um tempo que o rico também morreu. E o rico agora, ele morre, o corpo agora está sepultado. Mas o espírito agora está no Hades.
Meu Deus. E fala que a sua consciência agora começa a lembrar de coisa. Quer dizer, quem morre não perde a consciência. Então não pensa você que se você morrer hoje vai acabar o teu sofrimento, vai se multiplicar o teu sofrimento. Quem pode aliviar a tua dor é só Cristo. Quem pode te salvar é só Cristo. Quem pode agora te abastecer de graça é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Ele tinha consciência a ponto de dizer: pai Abraão, permita que Lázaro venha molhar o seu dedo na minha língua. Tamanho era o sofrimento. E o pai Abraão diz: ei, quem está aqui não pode passar para lá, nem quem está lá poderá passar para cá. Esse dia é real, irmãos. Esse dia é verdadeiro. Jesus está voltando para a igreja. Os sinais estão acontecendo. A Bíblia fala, João agora vê, através da sua revelação que é lhe dada, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros. O que me chama mais a atenção é que ele diz assim: e aqueles que mentem. Hoje o que mais tem no meio dos cristãos, daqueles que é para professar a verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou verdade. Estão anunciando mentira. Você vai ser abençoado dizendo que não vai, contando sonhos que não são sonhos, dizendo: Deus está me mostrando que o teu sonho é isso, e não é. Jeremias 23. Querem impactar o ser humano. Não se importa se você vai para o inferno, querem te encher de palavras de alta ajuda. Mas hoje o Senhor me traz aqui dizendo: eu amo vocês demais. Eu não quero que ninguém se perca, que todos se salvem. Eu vou levantar homens e mulheres aqui desta igreja. A Betel vai alcançar a terra, o globo terrestre, vai propagar o meu evangelho verdadeiro, porque eu sou luz. Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar a tua mão, os teus pés. Deus vai juntar, Deus vai usar. Oh, meu querido, ai dessas igrejas que estão escondendo a verdade. Se nós não tivermos ciência do inferno, Jesus está falando aqui, irmãos, a pessoas que conheciam, mas estavam adorando Mamão. Não tem como adorar dois deuses. No nosso meio a mentira tem predominado, o engano tem se espalhado. Pessoas não querem nem saber se vai machucar, e a Bíblia diz assim: ei, não ofenda teu irmão, para saber se você está em Cristo Jesus. Se você tem Deus na tua vida, você tem amor, você ajuda. Irmão, quando nós olhamos João escrevendo a sua primeira epístola, é de arrepiar. O povo queria agora tomar outro curso de vida, e eles até diziam, os gnósticos, dizendo que Jesus jamais poderia ser aquele Cristo, porque Deus não morre. Quem não acreditar que Jesus veio em carne, esse é falso profeta. João começa a dizer: toma cuidado com o que vocês estão ouvindo. Eles diziam: não precisa de conduta religiosa, coisa nenhuma. O que importa é conhecimento, luz. E João começa a dizer: se nós que recebemos Cristo, se andamos na luz como na luz Ele está, nós temos comunhão um para com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Já não há mais pecado em nós. Não tem esse negócio: meu querido, que você anda falando, dizendo por aí: eu aceitei Jesus, mas eu tenho falha. Meu querido, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Você não está entendendo, irmão, você não está entendendo. Eu quero que você abra a tua Bíblia então, para você entender. Olha o que está me vindo, porque não tem como, pastor Júlio, o homem dizer que tem Deus, que tem um Espírito de Deus, e continua na prática errada, na mentira, no engano. Não tem como, porque vós não sabia que vós é templo e morada de quê? Do Espírito Santo. Agora eu pergunto: se o Espírito Santo habita em vós, não tem como outro Espírito habitar.
Nós, igreja, precisamos estar consciente quem somos. Por que você foi salvo? Porque Deus te ama demais. Por que você está aqui? Porque Deus te ama demais. Eu sou pregador de pregar cruzada de milagre. É uma mensagem de tamanha responsabilidade veio ao meu coração nesta noite. Aqui, se vocês pegar, vão ter vídeo meu, paralítico andando, aqui, surdo ouvido, aqui. Eu não conto coisa que acontece no Brasil, aqui. Porque alguém pode olhar para mim e ver se isso é verdade. Temos que saber quem somos, examine-se, pois o homem a si mesmo. Você sabe quem você é. Está na hora de você fazer uma reflexão na tua vida. E decidir o que você quer da sua vida. É você que projeta ela. A decisão não está em Deus, está em você. Deus já fez a parte dele. Fala assim, essa foi para você, entendeu? Diga, pode dizer. Querido, isso é muito sério que está vindo. Há uma preocupação com aqueles que estão ouvindo falso testemunho. Engano. Porque a sua vida na presença de Cristo até hoje não mudou, então começa a fazer uma reflexão. Se não tem amor no teu coração, começa a fazer uma reflexão. Eu estou falando para uma igreja que vai conhecer Deus. Estou falando para uma igreja que todos aqueles que vão no velório tem que começar agora a colocar o teu coração naquilo e começar a pensar, se foi, também posso ir. Você não é super-homem, nem mulher maravilha. Você pode ser acometido de uma enfermidade a qualquer momento e vir a óbito. Precisamos estar prontos. Olha o que o texto diz na primeira epístola de João, capítulo 2. Olha o que o texto nos diz. Tocando. Versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Aquele que diz que está nele. Nele quem? Nele quem, igreja? Nele quem, igreja? Em Jesus Cristo. Se você fala que está em Jesus Cristo, deve andar como ele. Porque o desejo de Deus é que você seja como Jesus. Ah, você não entendeu? Diga assim, foi para você essa. Diga. O desejo de Deus é que você seja como Jesus. Eu estou pregando, melhor dizendo, estou lendo aquilo que João pregou. Para não dizer, pastor Davilson veio e falou coisa que não está na Bíblia. Tenho formação teológica, mas tenho muito cuidado com aquilo que falo. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Que coisa linda. Aí você vira a sua página no capítulo 3. Olha o que diz. Versículo 4. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. É anarquia. É uma transgressão. Nós devemos tomar cuidado. O pecado, ele está florido. Está sobre a terra. Gálatas, Paulo escrevendo à igreja que queria se apostatasse também. Ele começa a dizer, ei, é uma briga entre a carne e o espírito. Uma briga constante. E o desejo da carne, o que é? Bebida, sexo, mentira, idolatria, orgias, aí vai. Há uma briga constante. Eu estava no New Jersey. Entrei na casa de uma senhora. A cama da mulher flutuou. Começou a mexer sozinho. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. A mulher caiu chorando. Talvez alguns aqui nunca tiveram experiência espiritual. Mas quando vai no escuro, ai, estou com medo, arrepiei meu cabelo, arrepiou meu corpo. Por que tem medo se não acredita?
o demônio fazia a cama mexer. E ela disse para mim, depois que eu comecei a orar: pastor, nós não dormimos mais nesse quarto. A cama mexe de noite sozinho. Meu marido foi empurrado da cama, nós tínhamos brigado, e ele pensou que foi eu que tinha empurrado ele da cama. Brigou comigo ainda. Aqui, nos Estados Unidos tem casa que não para ninguém, não entra ninguém, assombradas. Pesquisa e verão. Existe o bem, existe o mal. Se você hoje tiver um encontro com Deus, será que você fica no seio de Abraão? Ou será que você agora vai ter que caminhar, ver Abraão de longe e começar a pensar naquilo que você fez? Sendo que hoje você pode pensar, refletir e dizer: Deus, me perdoa, me cubra com teu sangue, me reveste com teu sangue, me purifica, Deus, neste momento, nesta hora. É uma palavra pesada, né? Mas te chama para a responsabilidade, para o céu. Porque se Jesus veio, foi para que todos nós alcançássemos salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação. Olha o que diz o texto, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Permanece em quem? Permanecer. Em quem? Qualquer que permanece nele, quem? Jesus. Não peca. Diga assim: e você? Diga: e você? Ah, eu peco. As pessoas querem achar, pastor, um jeito de pecar, um jeito de agradar mais a obscuridade, mais o erro do que a verdade. Quando você faz isso, você está afrontando aquele que morreu na cruz, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Você começa a dizer: olha, ei, eu sou falho. É? Quando você chegar a Deus, Ele chega a vós. A palavra livre-arbítrio, arbitrar-se. Você tem direito de decisão por si. É você que decide. Jesus se apresenta: queres? Você precisa de Cristo, decisão. A decisão vai mudar a tua história, vai mudar o teu futuro. A decisão vai mudar até a tua geração futura. Porque a decisão está em você. Ele vai te apresentar os caminhos. Ele vai dizer o quanto você é capaz de fazer. Aí você vai dizer: mas eu não consegui porque fulano me tirou do teu caminho. Ele disse: não, eu me apresentei a você. Não tem desculpa. Igreja do Senhor Jesus Cristo, vale a pena clamar a Deus enquanto há tempo, enquanto estamos e temos oportunidade de estar nesta casa, o qual recebeu o nome do Senhor, nosso Deus. Tem pessoas por aí pregando para você: o que você vai fazer na igreja? Por que você vai na igreja? Igreja é... ali não cabe Deus. O homem criou isso. Aonde você leu isso? Aonde está escrito isso? Quando nós olhamos para a reconstrução do templo, Salomão, no 2 Crônicas, no capítulo 6, ele começa agora a ver a glória de Deus se manifestar, a ponto dele reconhecer que Deus agora habitou no meio da escuridade, no meio do pecado, no meio daquele povo. Ele reconhece, ele dobra e começa a orar a Deus, dizendo: Deus, essa casa que foi reconstruída, essa casa que foi levantada, cumpre a palavra que o Senhor prometeu ao meu pai Davi, cumpra, ó Deus. É porque essa casa, Senhor, eu sei que o céu não te cabe, o homem não pode fazer uma casa para o Senhor habitar, mas essa casa é feita para levar o teu nome. Então todos quanto entrarem aqui dentro e começar a orar, arrepender dos seus pecados, ainda que tivesse errado,
tivesse feito mal contra alguém, perdoa, ouça eles. Oh, meu querido, 2 Crônica, capítulo 7, 14, os meus ouvidos estão inclinados, porque o povo me chamou, desviou dos seus maus caminhos. Os meus ouvidos estão inclinados para ouvir a oração desse lugar. Eu prometo, todos quanto entrar nesta casa, orar, eu vou perdoar, vou mudar, ainda que eu tivesse que tratar. Oh, rapaz, você pode. Ainda que Deus tivesse que tratar. Mas quando você se arrepende e se humilha na presença dEle, Ele abre o braço e diz assim: ei, anjo, vem cá. Leva. Estou mudando história. Leva socorro. Porque ela vai conhecer, ele vai conhecer que eu sou socorro presente na angústia. E eu ouvi a oração, chegou diante de mim como um cheiro suave. Quando você deixa de vir na igreja e começa na sua ignorância a dizer: eu não preciso, estou em casa, Deus está dizendo: ei, se você está de mal com alguém, não vai. Não adianta pedir perdão, não vou receber. Vai se consertar. Oh. Marcos capítulo 11, versículo 26. Mas eu dou oferta, eu dou dízimo. Se você está com contenda com alguém, vai pedir perdão primeiro. Não adianta você dizimar, dar oferta. Aí Paulo vai mais profundo. Não adianta você vender tudo que você tem e dar aos pobres. Ainda que você desse seu corpo para ser queimado. Mas se você não tem amor, se você não tem Deus, se você não tem o Espírito Santo, nada disso vai te adiantar. A hora vem que ninguém sabe. Pode ser agora. Eu vejo Deus falando assim: eu quero mudar a história. Tem pessoas aqui nesta noite que estão refletindo e dizendo: Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas. E Deus está ouvindo, porque há uma sinceridade no teu coração. Davi, quando errou, ele propôs no coração: nunca mais errar, e nunca mais você vai ver Davi errando novamente. Por isso Davi foi segundo o coração de Deus. Eu quero profetizar, levanta a tua mão, eu quero profetizar que Deus vai lhe dar um coração de carne. Você vai ter sentimento, a frieza vai deixar a tua casa, a tua história. Deus vai lhe invadir com o Espírito Santo nesta noite. Levanta a tua mão e adora! Adora! Eita Deus! Vem cordeza, derramadai. Oh, eis eminácia. A igreja, irmão, é conhecida como povo santo eleito, sacerdote real, nação santa. Oh, aleluia. Hoje as pessoas olham para a igreja e dizem: é um crente, é um pastor. Por causa de vocês mesmos, que professa fé e não consegue reconhecer que o céu, o dia, a hora, ninguém sabe, não estão prontos. Que isso, pregador? Você não conhece a minha história? Eu não, mas Deus, para trazer uma palavra dessa, te conhece. Conhece a tua vida, o teu deitar, o teu levantar. Sem santificação, ninguém verá Deus. Uma coisa não chama atenção. João começa a escrever. No capítulo 4, a primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, é o amor que ajuda sem querer algo em troca. Hoje nós fazemos algo para alguém, queremos esperar que alguém venha bater nas nossas costas porque ajudamos. Nossa, eu ajudei tanto fulano, certeza. Eu fiz tanto para fulano. Mas Deus agora não queixa daquilo que fez por você, pela tua vida. Caridade. E quem está em caridade está em Deus. Diga assim: você.
e Deus nele. Está difícil hoje alguém estender a mão para o irmão. Se cai, não merece mais perdão, o homem mata, a sociedade condena. E Deus diz: é só entrar na minha presença e se arrepender. Só isso. A sociedade aponta falha, defeitos, e Deus só vê valor. O que você pode fazer por Ele, o que você pode fazer no meio da sociedade, o que você pode fazer no meio da tua casa, o que você pode fazer no meio desse país. Quantos aqui acreditam que Jesus ainda vem buscar a tua igreja? Deve acreditar mesmo, irmãos. Devemos estar prontos para a vinda de Jesus. Ah, pregador, porque eu sou muito falha, mas hoje você tem a oportunidade de entrar na presença de Deus e deixar Deus te santificar. Quantos querem ser santificados por Deus? Mas João começa a dizer, não, pregador, João está dizendo aqui o seguinte: quem não tem pecado? Mas se pegaram um advogado por ele, você conhece a história? Para que ele está falando? Você sabe para quem que ele está falando? Está agora debatendo pelos falsos mestres que estavam agora tentando aplicar algo gnóstico na vida deles ou na mente deles. Mas todos aqueles agora que não conheceram, mas se você se arrepender, Jesus perdoa os teus pecados e escreve teu nome no livro da vida. E a igreja agora é orientada a buscar a presença do Espírito Santo, se revestir de toda a armadura de Deus, porque os dias são maus. Eu vou lançar vocês no meio das flores, para que vocês se divirtam. Não, no meio de devoradores. Então sofrimento não será barreira para você não chegar ao céu, porque Jesus já tinha avisado. Pregador, eu vim nesta noite para ouvir uma mensagem que vem agora ao meu intelecto. Ei, Deus vai te dar, vai abrir porta, vai te abençoar, mas você precisa entender que não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Não adianta. A igreja não fala, se você dormir hoje ou partir hoje, você vai ter um encontro com o inferno se você não confessar os teus pecados, não se arrepender dos males que fizera. A igreja já não fala isso com medo, porque se falar, a igreja vai se esvaziar. Vai não. A igreja quer o céu ainda, irmão. Quem se converte está cheio do Espírito Santo, não se importa com algo de benfeitoria, se importa estar na presença de Deus, agradando a Deus, vivendo com Deus. É o que se importa. Quando eu fui chamado para uma grande obra para com Deus, tinha uma oficina mecânica, Deus arranca tudo, um processo agora vem na minha vida de uma forma que eu gemia, dores que eu não sei explicar, e quem vem me visitar agora não são os anjos, são os demônios que se apresentam diante de mim. Ouço voz, passo assombrado, fico 15 dias com medo. Demônio fala, demônio mexe com as coisas. Repreendi uma vez, bateu no meu armário, amassou, derrubou as coisas que estavam dentro da geladeira e vazou pela porta. Minha esposa, meus filhos são testemunhas, e aqueles que me acompanharam no Brasil. Tem pessoas que conhecem minha história, têm vontade de me conhecer pelo testemunho que eu tenho diante de Deus. Orando para alguém, para que Deus viesse apaziguar o coração, porque tinha perdido alguém na sua família. Deus, pela bondade que agora nos envolve, e ressuscita a pessoa na mesma hora. Então, para ter isso, irmão, tem que ter conhecimento daquilo que fala. Tem que saber do mundo espiritual primeiro. É pessoas falando de pastores sem saber, nunca foi pastor na vida.
É pessoas falando de ministério, nunca dirigiu nada. Aí quer instruir alguém, dizer, não, está errado, porque se fosse eu fazia assim, faz nada. Ele só está falando para você, ele não faz nada. Se fizesse, ele estava fazendo. Se fizesse, estava fazendo, pastor Júlio. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele vem. Tomamos cuidado. Querido, precisamos tomar cuidado. Olha o que João está dizendo, no capítulo, na sua primeira epístola, versículo 27. Oh, aleluia. E a unção que vos recebeste dele, fica em vós. Fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a todos as coisas. E é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ele está vindo. Muitos estão enganando, não estão falando. A mensagem deles era sempre despertando a igreja que ele viria. Ele viria. Quando o próprio Jesus chega, lá em João capítulo 11, 42, se não me engano, Marta corre até Jesus, Jesus disse assim, onde está? Eu vou ressuscitar. Ele disse, eu sei que vai ressuscitar. Como já ouvimos, será nos últimos dias. E ela estava diante daquele que ressuscitava. Eu sou a ressurreição e a vida. Todos nós vamos ressuscitar. E vamos estar diante de Deus. Devemos tomar cuidado. Aquilo que nós estamos pregando, um anjo registrando. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, fala do grande trono. Fala dos livros. As suas obras estão sendo registradas. Fala do livro da vida. Cadê o teu nome? Está lá? Será que nós estamos na igreja, convertemos, erguemos a nossa mão, queremos fazer a obra? Ô meu irmão, esse dia encontrei alguém dizendo assim, pastor, eu tenho tanta vontade de fazer a obra. Eu disse, por que você não faz então? Ah, porque eu não tenho oportunidade negativa. A partir que você aceitou a Jesus como Salvador, sai anunciando o que Jesus está fazendo na tua vida. Não, porque lá na igreja eu não tenho oportunidade. Não, aqui nós vemos reunir, vemos orar, ouvir uma palavra, abastecer, cientizar, revestir e sair novamente. É assim que eles faziam. Se Jesus voltar hoje para você, você está pronto? Estamos prontos? Pastor, toma cuidado. Porque a igreja hoje não aceita esse tipo de palavra. Esse dia eu estava em casa pensando, dizendo, Deus, eu vou mudar a maneira de pregar. Tem hora o Senhor me dá umas palavras muito duras. Ele disse, eu não chamei covarde. Se eu colocar na tua boca, fale. Eu disse, mas Deus, eu saio do texto. Ele disse, foi eu que te chamei. Eu te prometi um curso teológico, eu te dei. Prometi faculdade, te dei. Prometi que aonde você passasse, eu ia curar, ia te justificar. E Ele tem feito isso na minha vida. Irmão, quando nós olhamos para a palavra de Deus, talvez você diz, pastor, mas eu não consigo vencer. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que nos diz aí. Sabe como é que você vai vencer? Porque todos os que é nascido de Deus
vence o mundo. Não tem esse negócio, eu não consigo vencer, eu sou muito tentado. Tem crente que fala mais com o diabo do que com Deus. O diabo me tentou tanto, o diabo falou tanto comigo. O diabo fala com ele, irmão. Ele não ouve a voz de Deus, só do diabo. O diabo está falando comigo, o diabo falou comigo, aí eu caí, aí eu fiz. Se você ouvir a voz de Deus, não peca mais. Se você dar lugar nesta noite ao Espírito Santo, não erra mais. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A fé é viva. A fé é viva. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 é um. Queridos, para sairmos aqui da carta de Paulo, de João, no capítulo 5, versículo 18, eu quero que a igreja leia. Meu Jesus, a hora voou, nem entrei na mensagem. Eu não entrei na mensagem ainda. Meu Deus. Primeira epístola de João, versículo 18. Não é verso, porque versos são os poéticos. Versículo 18. Está dizendo o quê? Eu quero que a igreja tenha conhecimento disso. Ah, pastor, mas a Bíblia está contradizendo, porque deixo eu. Porque sabe o que eu vejo hoje? Ninguém quer ser servo. O que está dizendo? Colocou na tela? O povo lê. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus. Quem está dizendo, igreja? Sabemos que todos que é nascido de Deus, não. Por que você peca? A igreja precisa entender que quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. O evangelho é boa notícia, o evangelho é de poder, transforma a vida. Você recebe uma metanoia. O que é isso, pregador? Mudança de caráter. Se roubava, não rouba mais. Trabalha, ainda dá para aqueles que precisam. A igreja é santa ainda. A igreja está sendo preparada, nós somos afrontados. Somos provados, até mesmo recebemos ira no nosso coração, mas não pecamos. Tem dia que você fica com vontade de pegar e torar o pescoço do irmão. Oh, Jesus, mas aí vem o refrigério. Irei-vos, mas não pequeis. Não consuma. Eu tive um desejo. Não consuma. O Espírito Santo diz: você está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Sabemos que todos aqueles que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado? Conservar-se a si mesmo. E o maligno não te toca mais. O diabo não te toca mais. Pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil. A Bíblia fala que a nossa salvação é tomada à força, irmão. É com muito esforço. Uma mensagem dessa vem para que você possa refletir agora, dizer: eu não posso perder a minha salvação. A briga é constante. Mas tenha certeza, a vitória é certa. Você vai vencer nessa terra, você vai vencer nessa vida e vai ter vida eterna. Você que precisa de uma porta aberta, Deus vai abrir porta. Porque Ele abre porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. E a porta que Ele fecha ninguém abre. Ele conhece o coração do justo. E por ouvir a tua necessidade, Ele manda te dizer: você não vai ser envergonhado, não. As pessoas tentam fazer com que você venha andar cabisbaixo, mas o Senhor, hoje, nesta noite, me envia aqui dizendo: eu vou te justificar, eu vou te levantar, eu sou Deus na tua vida. Ele vai fazer por você, você é a igreja dele, você é povo eleito dele. Aleluia.
É quanto sofrimento você sai da sua casa, olha agora para a vizinhança, alguém começa a olhar para você e diz, lá vai a crente, lá vai ela. Ah, Jesus. Não sabe esta mulher, que quando você sai para vir para a presença dele, ele se alegra. Não sabe este homem, que quando você sai para vir na presença dele, ele se alegra. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, e o maligno não nos toca mais. Sabe o que Deus me faz entender aqui? Nós estamos rodeados de inimigos. É o inimigo que não quer ver o teu sucesso. É o inimigo que não quer ver você vencer. É o inimigo que não quer ver você acreditar. É o inimigo que não quer ver você se santificar. É o inimigo que não quer ver você entrar nesta igreja, orar, pedir a chave. Eu não sei se aqui faz isso, mas no Brasil no começo, e até hoje, a gente pede a chave para o pastor, vai para a igreja e passa a noite sozinho, sem ninguém. Aí tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja orar porque só está eu. Eu fui pregar num lugar muito simples. O pastor disse para mim, pastor, será que o senhor prega lá para nós? A igreja é muito pequenininha. Eu vejo que o senhor pregando aí nos congressos aí, a igreja é pequenininha, não tem forro, não tem nada, tem uma mesa. Eu falei, meu amigo, eu prego sim. Jesus pregaria lá, meu irmão. Tem gente que se acha, irmão. Tem uma teológica, tem algumas agendas, já se acha. Prega não. Quantos que é de oferta? Não vou perder meu tempo. Olha, Jesus estava falando para os fariseus, viu? Cuidado, pregadores, igreja. Ainda devemos preocupar com as almas. Almas. Pastores, foi-lhe confiado cuidar das almas. Hebreus capítulo 13. Temos que cuidar. Foi nos confiado. Vontade que eu tenho aqui é de chorar, chorar, chorar. Porque o inferno, Jesus disse que era real. Ranger de dente. Aí você diz, eu estou sofrendo tanto. Se você tirar a sua vida, vai sofrer muito mais. Hoje Jesus está dizendo, eu sou alívio para a tua vida. Eu sou mudança para a tua história. Eu sou o teu justificador. Ele é Jesus. A igreja precisa estar pronta. Se você anda dizendo por aí, eu sou falho, eu sou pecador, se conserta enquanto é tempo. Se conserta. O dia e a hora ninguém sabe. Ele vem. Jesus está falando desse sermão, que agora eu ia entrar na mensagem. Um sermão que faltava apenas essa semana somente para que ele viesse morrer. E Jesus começa a relatar esses acontecimentos. Então nós que estamos aqui nessa noite ouvimos essa palavra. Sabemos que Jesus veio através do amor dele sobre a nossa vida. Nós entendemos que Jesus nos salvou porque ele nos amou primeiro. Não foi nós que o amamos. Eu amo Deus, por isso eu quero esta salvação. E reconheço que Jesus é a única pessoa que pode me ajudar diante de toda a situação do mundo. Porque ele nos amou primeiro e deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nesta noite você tem a oportunidade, porque Deus te ama. Nessa noite você que ouviu essa mensagem tem no seu coração a vontade de chegar ao céu, o desejo de ver Deus verdadeiramente. Hoje você tem a oportunidade de reconhecer que é pecador, que errou, mas que não quer errar e que não quer ser pecador.
Eu convido você a se colocar de pé e sair do teu lugar nesta noite. E dizer: Deus, hoje eu tenho oportunidade de ouvir a tua mensagem. Dura para ouvir. Mas me despertou para a salvação. Porque eu não sei o dia nem a hora, mas Ele vem. Ele vem. Meus queridos. Talvez alguém está dizendo: vem não. O irmão diz aqui: já passou tempo. Um dia. Com 1000 anos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Jesus, falando a respeito do inferno, disse assim: ei, lá eles têm os profetas, lá eles têm as escrituras. Então, quando eles ouvirem, que eles venham acreditar. Então, nessa noite, você que ouviu a mensagem, que você possa acreditar. Porque o plano de Deus é nos tornar como Jesus Cristo. Porque a vontade de Deus é que nós venhamos ser como Cristo. Vós são filhos de Deus. Paulo vai a mais profundo ainda, na sua primeira epístola. Ele começa a dizer: você, quando agora se ajunta com Deus, torna um como Ele. Nessa noite eu convido você que quer se ajuntar com Deus, tornar um como Ele, ter nova vida, uma nova oportunidade. Talvez Deus te trouxe lá do Brasil para dizer: ei, eu quero você na minha presença. Talvez essa palavra não foi para fulano nem para Bertano lá, não, é para você. Porque eu quero ser salvo, eu quero reconhecer quem eu sou, eu preciso de Deus. E quando você se reconhece, Deus vai te fazer nova criatura. Deus vai te encher do todo o Espírito Santo, de todo o poder. Porque Ele mesmo agora começa a dizer: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E se Ele tem poder, Ele pode compartilhar com quem Ele quer. E nessa noite eu vejo o Espírito Santo escolhendo o coração, escolhendo você, a tua casa, a tua vida, para fazer morada, guarida. Aleluia. Blaia, solta um louvor lá para mim, meu filho. Eu vou cantar e vou esperar você. A decisão do Evangelho é que você se salve enquanto é tempo. Segura na mão do teu irmão, do seu conhecido, daquele que você tem liberdade. Você não coloca a mão no teu coração. Quem entendeu que essa mensagem falou com você, sai do lugar e venha. Se essa mensagem verdadeiramente provém de Deus, vem para a tua vida, venha que eu quero orar com você. Pedir para que Deus possa te revestir nesta noite. O maligno não vai te tocar mais. Sai do seu lugar, vem. Vou lhe falar de alguém. Pode levar teus sonhos além.